Olá pessoal, então, bom dia, mais uma semana com atividades remotas, né? Não temos um destino, não temos um período exato de quando voltaremos no presencial, mesmo de forma híbrida. Essas atividades eu pretendo elucidar o máximo possível, até com auxílio de resposta. E também chamar a atenção dos pais que quando solicita-se duas fotos de uma determinada atividade ligada a alguma produção que o aluno teve que fazer, espera-se que se faça, espera-se que se cumpra, porque enviada lá de forma incompleta, se eu peço duas fotos de uma determinada atividade, de uma atividade específica, será apagada as atividades solicitada aos pais ou responsáveis que enviem novamente a atividade completa e não só o conteúdo que ficou faltando, tá? Lá não é um espaço aleatório que as pessoas ficam jogando fotos, imagens lá de qualquer maneira, tá? Principalmente os pais veteranos que estão comigo desde janeiro e acho que esquece o que já foi orientado, tá? Então será apagado, não envio das atividades propostas no período correto, o aluno vai ficar com falta naquele período ou falta proporcional, tá? Pais responsáveis ou os filhos mais velhos, ajudem seus filhos a treinar a leitura em casa, né? Porque leitura é algo que a pessoa que sabe ler, ela não necessariamente precisa ser um professor para treinar um pouco a leitura. Não vai ficar a mesma forma que o professor ensinaria, mas temos que ter, né? Em casa tem que ter essa iniciativa. A Memória dos Peixes é um texto razoavelmente grande, divididos em parágrafos. Vocês vão ver ao redor das páginas aí, né? Alguns personagens do folclore brasileiro, tá? Não foi feito nenhuma menção de atividades em relação a eles, tá? Eles estão aí apenas como um lembrete que mês de agosto é o mês do folclore brasileiro. Aí está aqui a Cuca. Após a leitura do texto, e é importante treinar esse texto, que esse texto ele pode ser tirado para leitura, tá? Teste de leitura, avaliação diagnóstica. Marque com um X somente nos sinais de pontuação que você encontrou no texto. Pessoal, os sinais de pontuações nós temos aqui ponto de interrogação, exclamação. Se você achou um ponto de interrogação no texto, o que você vai fazer embaixo desse ponto de interrogação, nesse retângulo que está vazio? Você vai fazer um ponto de interrogação. Assim como no ponto de exclamação, você vai fazer um ponto de exclamação. Somente isso, só vai repetir. O que já está em cima vai repetir o que está embaixo, se ele tiver aparecido no texto. Tá? Será que o ponto e a vírgula apareceu no texto? Procure e pesquise. O ponto final, a vírgula, o travessão, os dois pontos. Os dois pontos costumam aparecer na sequência, logo de dois pontos aparece diálogo, né? Os parênteses, querendo ou não, acaba sendo um sinal de pontuação porque ele enfatiza alguma coisa que foi mencionada anteriormente, tá? Explica alguma coisa, os colchetes em algumas situações e a reticências. Não chamamos de três pontinhos, reticências, tá? No caso aqui, esse P aqui significa página, tá? Claro que tem outros sinais de pontuação no texto, mas nesse caso aqui ele não funciona como sinal de pontuação, nem depois da letrinha P, nem depois de 21, tá? É uma sinalização aqui de página, P de página, tá? Então, eu praticamente auxiliei aqui para a resposta. Em matemática, vamos direto ao ponto aqui, a palavra agosto. As vogais estão em vermelho, tá? As consoantes elas estão com a cor normal mesmo do texto. Então, enfatizei aqui as vogais. Numa gincana, olha só, se uma gincana tivesse o seguinte desafio, se cada vogal da palavra
valesse 20 pontos, então olha só. A, O e a letra O novamente. Então, eu destaquei as três. Se cada uma vale 20, A vale 20, com mais 20 da letra O, 40, com mais 20 da outra letra O, 60. Agora, quanto que a gincana especificou que vale cada consoante? Nós temos a consoante G, a consoante S e a consoante T. Então, é 15 pontos para cada uma. Então, soma a letra G 15, mais 15 da letra S, mais 15 da letra T. Vamos somar 45 pontos só de consoante. E nós temos 60 pontos só de vogal. Soma-se tudo. É o que se quer aqui para você armar no cálculo e colocar o total de sua resposta final aqui. Tá? 60 mais 45. Muito bem, pessoal. Olha como é interessante. E tem gente que não assiste ao vídeo e manda para lá bobagem. É por isso que eu sou chato nessa situação. Chatíssimo, para ser mais exato. Geografia. Copiar e responder no caderno é o texto. Claro, as imagens vocês não precisam desenhar. Nós temos mais um... Na terça-feira nós temos mais um personagem, né? Personagem voltado com os pés para trás, que confundiam, né, os seus perseguidores, né? O Curupira, tá? Não solicitei nenhuma atividade para o Curupira, nem mesmo de desenho, tá, gente? Então, olha só. O trabalho no campo é o que está exigindo, né, a BNCC, né, que são códigos norteadores que todas as escolas de níveis de 4º ano estão estudando, né? Na semana passada foi exigida uma tarefa sobre a cidade e essa semana sobre o campo. Um texto com um parágrafo, depois pesquise 10 produtos que são cultivados pela terra no campo e que são trazidos para a cidade grande, né? O que é a cidade grande? Diferente do campo, né? A cidade considerada grande, vamos colocar Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? As capitais, né? Geralmente são consideradas cidades grandes, as capitais dos estados. Todas as capitais são cidades, tá? Então, olha só. Eu deveria ter colocado aí um exemplo, né? Aí eu coloquei uma dica aqui, ó, que são plantados no campo, são vegetais, né? Vegetais é aquilo tudo que vem da planta. Então, pode ser o tomate, a cebola, a alface, couve. Só procure escrever corretamente, que vocês podem pesquisar essas palavras escritas de forma correta no Google, já que muitas pessoas não têm dicionário em casa, tá? Então, tá muito simples, já dei resposta a tudo aquilo que planta. Uma manga tem, a mangueira, tá, é um vegetal, sim, né? Uma beterraba, uma cenoura e tantos outros legumes, a folhagem em geral, né? Colocar seus nomes aí. Procurem variar. Não coloque só folhagem, não coloque só leguminosas, não coloque só cereais, né? O arroz, sim, arroz é um vegetal. Feijão, tá? Macarrão, não, macarrão é uma massa produzida, né? Então, assim, observe pelas plantas. Em ciências, as imagens, eu não preciso explicar, né? Aos novatos que estão chegando aí, né? Não precisa desenhar as imagens, tá? Reproduzir essas imagens. Só copiar o texto. Produza um vídeo de 1 minuto. Gente, produza um vídeo de 1 minuto ou menos até de 1 minuto. Pelo simples fato que a criança só pegar um copo d'água, um adulto vai pegar uma câmera, vai filmar uma criança oferecendo um copo d'água a alguém ou falando da importância da água, oferecendo um copo d'água, mas falando da importância da água, melhor dizendo, tá? Que é importante beber água, né? Um adulto deve beber pelo menos diariamente aí, pelo menos 2 litros de água, são recomendações médicas, tá? É um incentivo. O tema água é um tema transversal, ele cabe em qualquer atividade, tá? Não foi contemplado pelos códigos da BNCC junto à Secretaria de Educação dessa semana, mas eu já estava devendo uma atividade sobre a água, então é uma referência que a água é um bem natural, valiosíssimo, né? E escasso, água potável, né? Pelo mundo.
tá? Em caso de dificuldade com o celular, para eu não ter que ouvir aquelas historinhas, né, que muitas são, na verdade são verdadeiras, porém isso não vai limitar o aluno de fazer sua atividade. Então ele pode fazer duas, olha como eu estou enfatizando, e ainda assim aparece uma foto, muito bem tirada, em local claro, tá? O aluno, se tiver uniforme, de preferência saia com uniforme na foto, porque é importante, isso representa a escola nas atividades, porque essas fotos no final elas vão para o relatório. Eu agora estou destacando os melhores trabalhos e colocando no relatório. Então é isso, tá? Na dúvida, o celular deitado, né? Que na verdade horizontal, vai vir uma atividade reforçando essa questão da horizontal. Então o celular deitado, tá? Eu gravo geralmente em pé, né? No caso na vertical, né? Porque eu tentei fazer na horizontal, não deu muita diferença pelo aplicativo que eu uso, Play Games. Que é um aplicativo leve, gente, porque já tem muito Google, é o Google Play Games. Tem muito Google instalado no meu celular. Na quarta-feira, dia 25 de agosto, e é exatamente considerado o Dia do Soldado. Mas essa data surgiu aleatoriamente, de qualquer maneira? Não. O Dia do Soldado é uma data comemorativa brasileira, cujo dia 25 de agosto. Né? A data homenageia quem? O dia do nascimento de Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, né? No dia 25 de agosto de 1813, e até então tem sido comemorado. Pesquise e responda quais são as 3 forças armadas que o nosso país possui. A inicial de cada uma está ali. Basta você completar. Gente, o M é de marinha. Eles atuam nos mares. O A é de aeronáutica. Pesquise no Google como se escreve aeronáutica, porque eu já estou dando resposta, auxiliando com a resposta, tá? Para quem serviu aí, né? A letra E representa o exército, né? A aeronáutica é no ar e o exército em terra. Então são as 3 forças armadas que o nosso país possui. No estado de guerra, por exemplo, se o país entrar, essas 3 forças, né, se unem, cada qual em seu campo de atuação, né? Marinha pelo mar, aeronáutica pelo ar e o exército por terra, né? Os caminhões, os tanques, né? Em língua portuguesa de quarta-feira, nós temos o emoji também, mais uma disciplina, mais um conteúdo, né, contemplado pelos códigos, né, pela Secretaria de Educação e de todo o Brasil, no 3º bimestre, sobre recursos que nós utilizamos para nos comunicarmos. Quem que nunca se comunicou, né? Quem usa muito o WhatsApp, Telegram, na verdade o Telegram veio com essa novidade dos cards, né? Os gift cards, né? E temos aqui os emojis. O emoji é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês: e mais moji, com origem no Japão. Os emojis são ideogramas e smiles, né? Nós temos uns tipos de smiles bem diferenciados, né? Mas não é desse tipo que nós estamos falando. Usados em mensagens eletrônicas e páginas da web, tá? Os emojis, temos vários tipos, tem uma gama de emojis, né? E eles são elementos de comunicação, tá? Para a pessoa que está zangada, para a pessoa que está triste, né? Para a pessoa que está eufórica, dá uma ideia sim de comunicação e entendemos sem precisar usarmos palavras, tá? Usamos emojis, também usamos GIFs, os GIF cards também são elementos comunicativos, recursos que temos na web, e tantos outros recursos, né? Que o Instagram, o WhatsApp e Facebook, gente, tudo do mesmo dono, né? Tudo uma mesma linhagem, né? O Message está aí, estão se conectando nessa forma de comunicação, tá? Gente, aqui, atividade 1, nós temos atividade 2. A atividade 1 é para você desenhar um emoji no caderno, não precisa ser numa folha separada dessa vez, tá?
Mas não desenha tão pequenininho que eu preciso ver a foto, né? O emoji geralmente, a maioria são de face amarelada, mas alguns são azuis, alguns são escuros, tá? Usem da criatividade aí, tá? Porque é uma bola, que é um rosto, o formato de um rosto, e os olhinhos e tal. Vocês podem até criar um emoji daquilo que vocês já viram, tá? Vocês podem ser criativos ou reproduzir um que já existe. Aqui tem um exemplo, né? Tem um emoji azul aqui, um emoji simbolizando aniversário, um emoji aqui de coraçãozinho, né? Com a face vermelhinha, significando que está com vergonha, que é tímido, né? Tá? Não faça em folha separada. Isso significa que é como se fosse uma resposta a uma atividade, tá? Nós temos aqui, ó, vocês vão desenhar as tabelas. Nós temos 1, 2, 3, 4 tabelas. Cada tabela tem 2 colunas. De um lado, de uma coluna tem o numeral e do outro o nome desse numeral. A forma escrita, a forma extensa. E aqui é para treinar a forma correta de se escrever os numerais. Nós trabalhamos isso dentro da língua portuguesa como ortografia. E em matemática, os próprios numerais. Tá? Precisamos aprender em língua portuguesa e praticar em matemática. Por que não? E outra coisa, aquela tabela que chegar, tem gente que não, por preguiça, porque eu já orientei os pais, já orientei alguns alunos que têm contato com o professor. Parabéns esses alunos que costumam falar comigo, né? Comigo, destaco aqui o aluno Nicolas, né? Ele sempre faz perguntas, né? Ele não espera pela mãe, ele faz perguntas diretamente para mim. Destaco também o aluno Lázaro também, que faz perguntas para mim, né? Não fica esperando só os pais. Esses alunos com iniciativa. Por que eu citei esses 2 alunos? Porque em alguns momentos, gente, as crianças também precisam ter um determinado reconhecimento, que é o momento que eu tenho falado só com os pais. E para alguns poucos, graças a Deus, eu não tenho surtido efeito o que eu falo. Então, quando a gente fala diretamente com o aluno, né? E graças a Deus ainda tem pais que eu tenho acesso, mas tem alguns pais que nem acesso eu tenho. Então, esses alunos estão bem para trás, tá? Então, cuidado quando for construir a tabela, ó, a linha do meio, que é aquela linha do caderno, né? A linha deitada, vamos dizer assim, na horizontal, ela tem que ser feita na régua. E não deixar a linha lá do caderno, por questão de preguiça ou comodismo, tá? Tem que construir todas as linhas da tabela. Todas. As horizontais e as verticais. Se não tiver, a atividade vai ficar incompleta, porque foi orientado. Deixa eu só verificar aqui. Sim, nesse dia aqui na quarta-feira, tá? Nós temos mais um personagem do folclore. Vamos logo lá para quinta-feira. Gente, quinta-feira é sempre artes e matemática. Dessa vez agora, nós vamos trabalhar com arte com ponta do lápis, né? Na verdade, com a casca, né? Com a casca da ponta que fazemos do lápis, tá? Para ser mais específico. Eu coloquei algumas sugestões. Precisa fazer igual? Não, gente. Vocês podem criar a arte que vocês quiserem, tema livre, desde que seja com ponta, com a casca da ponta dos lápis, tá? Aqui, ó, a criança pode fazer um desenho e olha só, fez da saia da personagem com a casca do lápis. Só que essa atividade, olha o tamanho desse desenho, parece pequenininho, mas na folha 4 você vai fazer. Aqui sim é uma atividade numa folha separada. Quantas fotos eu preciso do aluno com a sua arte produzida, com a sua arte pronta? 2. 2 fotos. Aí o pai vai lá e manda a foto só da atividade. Eu vou lá e vou apagar, tá? Ou então mandou só uma, eu vou lá e vou apagar. Eu pedi 2 desde janeiro, aliás, desde o ano passado, né? Meus alunos do ano passado já faziam isso, graças a Deus, né? E olha só,
Pode ser vários desenhos, pode preencher a folha, fazer vários desenhos. Aqui houve uma mesclagem, né? Ó, a pessoa usou giz de cera para fazer a folha e o caule, que é normalmente representado pela cor verde, tá? E pode fazer vários desenhos e encher a folha. Só que eu quero um detalhe, gente. Tem que ter um nome lá embaixo, na parte final aqui, ó. Tá vendo essa parte final? Pode ser aqui, ó. O nome do aluno, tá? Porque ninguém vai adivinhar quem fez, tá? Ó, um bichinho aqui, ó, um porco-espinho, né? Tem criança que é muito criativa para fazer desenho, né? Pode fazer uma cabeleira, né? Com a casca do lápis. Olha essa atividade aqui, ó. O abacaxi, bem parecido, né? Faz um desenho, né? Grande e preencher. Gente, é muita ponta de lápis, né? Mas assim, pode fazer vários desenhos menores, né? Para vocês utilizarem a casca do lápis. Vai ser bem interessante. Tá? Aproveita bem a folha. E detalhe, essa atividade, depois de pronta, com o nome do aluno na parte de baixo da folha, por favor. Eu até peço para colocar professor André, né? Porque vocês são alunos, a escola tem vários professores. Vai entregar lá o nome da criança e não tem o nome do professor, tá? Eu não tinha nem pensado nisso a respeito, mas coloque o nome do professor também. Por gentileza, para lá na escola não ficarem perdidos. E é para entregar na sexta-feira. Obrigatoriamente entregar na sexta-feira para a supervisora Cida. Se for outra pessoa que vai receber, na sexta-feira, entrega para alguém entregar para a supervisora Cida, que ela vai guardar numa pasta e eu vou fazer um trabalho com isso, tá? Agora, o aluno que não fizer não cumprir, né? Porque vai ficar com a falta, que eu vou precisar dessa atividade. E em matemática desse dia, é simples. Horizontal, olha só a parte de baixo, a horizontal, a linha deitada, né? E a vertical, tá? É um simbolismo e uma explicação. É apenas um conceito, tá? Reforçando aquilo que eu já informei. Na sexta-feira, olha o personagem aqui, tá? Folclore, todos os dias teve um personagem. Na sexta-feira, educação física e ensino religioso. Olha só que interessante, Capoeira Fight 3, já tem a Capoeira Fight 3. É apenas uma menção, uma referência à capoeira, que mês de agosto, no dia 3 de agosto, foi considerado, né, foi comemorado o dia do capoeirista. Recebemos a visita naquela semana do mestre Pezão, né, da comunidade Pezão de Ouro, né, uma honra para nós, esse mês fomos abrilhantados por essa brilhante visita. E, gente, a palavra fighter, vocês não estudam inglês comigo e eu não posso cobrar alguma coisa de vocês, mas é uma pesquisa de curiosidade, pesquisa no Google, lutador ou lutadora, policial, cidade. Já vou dar a pista para vocês para facilitar a vidinha de vocês, é lutador ou lutadora, tá bom? É só marcar um X bem grande ali, tá? E aqui sim vocês vão pesquisar também, aí eu não vou poder ajudar, pesquisa na internet, onde? No Google, Wikipedia, né, no Yahoo, ou no vocabulário, quem tiver o que é agogô e o que é biriba, tá? Biriba é uma madeira, ela é responsável pela confecção de um instrumento muito famoso na capoeira, vocês vão descobrir. E em ensino religioso, tanto a educação física como o ensino religioso são temas contemplados pela BNCC, inclusive desta semana, tá? De todo o país, no terceiro bimestre. O ritual Canela, tá? Os Canelas no Maranhão, ó, MA é Maranhão. Aí vai ter a leitura do texto, tradicionalmente, e nós temos algumas cerimônias. Essa tribo, em que MA significa, que indica o estado do Maranhão, fala sobre um dos muitos rituais, que os índios têm muitos rituais, né? Ritual de passagem, né? Iniciação, né? Que existem. Agora, pinte de amarelo somente o que são rituais na nossa cultura. Aí eu não estou falando dos indígenas, agora estou falando da nossa cultura. Vamos chamá-la de cultura branca ou cultura brasileira, tá? Que é assim que se especificavam, cultura branca.
Então, casamento. Casamento é um ritual, né? Tem todo uma cerimônia muito parecida, pelo menos a maioria dos casamentos, né? São feitos, a maioria, não estou dizendo que são todos, tá? São realizados na igreja ou em algum lugar semelhante, né? Aí geralmente com um oficial, né? Presidindo, vamos dizer assim, conduzindo a cerimônia, né? Normalmente um padre, um pastor, um juiz, né? Ou alguma entidade representativa que possa realizar e oficializar a cerimônia, tá? Microfone? Não, gente. Microfone é um instrumento, né? Funeral? Sim. Funeral tem toda uma cerimônia, geralmente triste, algumas com música, tem algumas até com festa, né? Serve ali faz um coffee break, uma cerimônia com lanches, né? Enfim, tem um cerimonial, né? Servindo comida, refrigerante, até algumas bebidas. Não é muito na nossa cultura aqui no Brasil, mas, né? Mas geralmente os funerais e termina sempre com um cortejo até o cemitério, né? Caneta. Não, caneta é um instrumento. Batismo, sim, é uma cerimônia. Cartão? Não, gente. Formatura? Sim, formatura é um ritual também, tá? Vamos dizer que é Poxa, tanto no ensino médio como nas faculdades, inclusive no ensino fundamental 1, do quinto para o sexto ano, costuma-se fazer, né? Algumas escolas costumam-se fazer esses rituais, né? Balde? Não, gente. Aniversário já está pronto aqui, a resposta, né? Aniversário é um ritual, normalmente comemorado com bolo. Algumas poucas culturas não comemoram aniversário, né? Apontador? Também não. Tá muito fácil, gente. E é só desenvolver as atividades. Boa semana de estudo para vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho com essas atividades, tá? E eu deixei os pais para que, na dúvida, me perguntassem entre segunda e terça-feira. E toda terça-feira, dia de buscar atividade na escola. Tá certo? Então, com o auxílio das respostas aí, estão prontas as atividades. Tenham todos uma ótima semana de estudo.